Olá, boa tarde. Quem vai viajar agora mais do que nunca se preocupa com a bagagem despachada. O caso das brasileiras que tinham sido presas por tráfico internacional de drogas na Alemanha mostrou que qualquer pessoa está vulnerável à ação de criminosos que agem em aeroportos. Mas afinal, quem pode ser responsabilizado nessa situação? Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Atos antidemocráticos. Supremo Tribunal Federal marca julgamento no plenário virtual das denúncias contra 100 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Conselho Nacional de Justiça determina afastamento imediato de juiz acusado de violência doméstica. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima terça-feira, dia 18 de abril, o início da análise das primeiras denúncias contra acusados de participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A repórter Evne Araújo tem as informações. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal vai analisar as denúncias contra 100 acusados de envolvimento com os atos de vandalismo praticados contra as sedes dos três poderes em Brasília. As acusações foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e apontam crimes como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e deteriorização de patrimônio tombado. O julgamento será feito em plenário virtual. Os advogados de defesa têm até às 11h59 da noite de segunda-feira, 17 de abril, para apresentar as sustentações orais. A análise das denúncias será feita entre os dias 18 e 24 de abril. Se as acusações forem aceitas, os envolvidos passam a ser réus e vão responder pelos crimes apontados. A lista dos 100 acusados pode ser encontrada no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Na última segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, foram ao complexo penitenciário da Papuda verificar a condição de alguns envolvidos que estão presos. Antes da visita, eles ouviram as considerações da direção do presídio, inclusive sobre a necessidade de um maior número de agentes policiais. Ao todo, 294 envolvidos nos atos antidemocráticos estão presos, 86 mulheres e 208 homens. 1.857 pessoas aguardam julgamento em liberdade. Os ministros verificaram as instalações e a alimentação distribuída aos presos. O ministro Alexandre de Moraes provou a comida. Eles informaram aos presos que o devido processo legal está sendo cumprido e que todos os casos estão sendo avaliados individualmente pelo Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça afastou do cargo e abriu um processo administrativo contra o juiz Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Civil de Guarulhos, em São Paulo. Ele é acusado de violência doméstica contra a mulher. A reportagem é de Viviane Novaes. Os conselheiros tomaram a decisão na sessão plenária do CNJ desta terça-feira. Vídeos divulgados na imprensa mostram o juiz Valmir Maurici Júnior agredindo e humilhando a mulher na casa em que morava em Caraguatatuba, no interior norte de São Paulo. A mulher acusa o juiz de violência física, sexual e psicológica. Maurici Júnior já está afastado provisoriamente das funções desde 3 de abril pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas esse procedimento ocorre em paralelo ao do CNJ. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afirmou que o exame do caso revela desvio de conduta do juiz e comportamento seriamente reprovável, com depoimentos tanto da mulher quanto de outras vítimas, e que as imagens dos vídeos são impactantes. As imagens acostadas após a perícia realizada pelo órgão do Ministério Público Estadual, o CAEX, revelam cenas impactantes, consubstanciadas em atos graves de violência doméstica
de cunho físico e psicológico imputados ao magistrado. Segundo informações do Tribunal de Justiça, mais de 200 mídias foram apreendidas em poder do magistrado e seguem sendo periciadas, muitas já evidências de cenas de agressões perpetradas pelo magistrado, tendo outras vítimas, o que caracteriza forte indicativo que a prática de atos de violência contra mulheres constituía conduta reiterada do requerido. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos dentro de uma viatura da PRF. Confira na reportagem de Marina Campos. Ao negar o pedido de soltura, o colegiado, por unanimidade, considerou fundamentada a decisão que decretou a custódia preventiva de 2 policiais rodoviários federais acusados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado no episódio conhecido como Câmara de Gás Improvisada, que resultou na morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos em Umbaúba, no estado de Sergipe. A prisão preventiva foi baseada nas informações de que a vítima teria problemas mentais e não ofereceu resistência à abordagem da PRF, além dos indícios de que os agentes teriam usado a força em desacordo com as normas do Ministério da Justiça, especialmente no tocante à utilização das armas químicas. Segundo o Ministério Público, os 3 agentes teriam tentado conter a vítima, colocando-a no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal e, na sequência, lançando spray de pimenta e gás lacrimogênio no pequeno espaço. Após o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manter as prisões, a defesa interpôs recurso em habeas corpus ao STJ. O relator ministro Rogério Schietti Cruz destacou, entre outras coisas, que na decisão de pronúncia o juiz reforçou os fundamentos quanto à gravidade concreta do delito. Conforme informações dos autos, durante a abordagem os policiais foram avisados por pessoas na rua de que a vítima teria problemas mentais. Além disso, apontou que há no processo um laudo que indica diversas lesões no corpo da vítima, possivelmente em virtude do uso dos gases na viatura, que ficou preenchida por uma densa fumaça química. Desta forma, o ministro concluiu que, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. O Ministério Público Federal pediu ao Twitter Brasil informações sobre quais providências estão sendo tomadas em caráter emergencial para moderar conteúdos que possam estimular ataques às escolas. Esse pedido foi feito no âmbito do inquérito civil público instaurado em 2021 para investigar a postura das principais redes sociais e aplicativos de mensagens no país no enfrentamento das fake news e da violência digital. Evne Araújo traz agora mais detalhes para a gente. No documento, o Ministério Público Federal pediu ao Twitter a relação de todos os perfis e conteúdos apontados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública como propagadores de informações que incitem a violência. O MPF pede que a plataforma aponte quais postagens foram moderadas por ela e, nos casos sem moderação, devem ser informados os fundamentos que levaram à decisão. Esta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou um edital que libera 150 milhões de reais para ampliar rondas e criar ações para melhorar a segurança nas escolas. O governo anunciou a medida depois do ataque a uma creche de Blumenau. Já o Ministério da Educação anunciou medidas para combater a violência nas escolas e o monitoramento, inclusive de sites que estão no que é conhecido como a camada mais profunda da internet. Há necessidade de ser feito um trabalho muito forte de inteligência nas redes sociais, na chamada Deep Web, na Dark Web, exatamente porque há essas redes que estimulam a violência. Há um trabalho muito importante que nós vamos fortalecer, nós estamos já desenhando pelo MEC, do trabalho psicossocial nas escolas. É preciso criar condições de apoiar a saúde mental de muitas vezes os jovens que estão nas escolas públicas e privadas desse país.
Os ataques às escolas e a incitação de crimes pelas redes sociais levaram a outra discussão: a penalidade aplicada a quem dissemina conteúdos que possam estimular ações de criminosos. Quem faz ameaças na internet pode pegar de 1 a 6 meses de prisão e pagar multa. A pena para esses casos é prevista no Código Penal. O canal para denunciar sites, blogs e publicações nas redes sociais é o mj.gov.br/Escola Segura. A seguir, vamos falar sobre a responsabilização envolvendo a troca de malas em aeroporto. O que podemos aprender com o caso das brasileiras que ficaram presas por tráfico de drogas na Alemanha por causa dessa situação. Assunto para daqui a pouco, voltamos já. Passageiros que vão viajar e despachar as bagagens estão mais atentos depois do que ocorreu com as brasileiras presas na Alemanha por tráfico de drogas. Jeane Paolini e Kátia Bahia foram soltas nessa terça-feira, depois de passar mais de um mês presas. Elas tiveram as malas com as etiquetas trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No dia 5 de março, Jeane e Kátia saíram do aeroporto em Goiânia para a Alemanha. O voo tinha escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a troca da etiqueta nas malas das brasileiras por outras bagagens carregadas de drogas foi feita por um funcionário da companhia. Ao ver as imagens de segurança do aeroporto, os policiais estranharam o trajeto que as malas fizeram no aeroporto de Guarulhos, porque as bagagens não poderiam passar pela área do embarque doméstico. A Polícia Federal já provou que as brasileiras presas na Alemanha são inocentes. O caso levou a PF a deflagrar uma operação no início do mês para investigar funcionários terceirizados que trabalham pelas companhias aéreas nos aeroportos e que podem facilitar o transporte de drogas do Brasil para o exterior. 6 suspeitos tiveram a prisão temporária decretada. Na última sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou sobre o caso das brasileiras e falou da necessidade de uma comunicação direta do Ministério Público com autoridades de outros países, para que não ocorram mais prisões injustas em razão de crimes cometidos nos aeroportos brasileiros. Os brasileiros são presos, humilhados, submetidos em outras nações, em outros países, por crimes cometidos nos aeroportos brasileiros. Então, se nós estivéssemos já integrando a Eurojust, eu creio que a mera comunicação nossa do Ministério Público brasileiro com a Eurojust e o Ministério Público alemão já poderia ter superado esse assunto. Por causa da repercussão das prisões das brasileiras, muita gente agora está atento na hora de despachar a mala. É bem preocupante, porque até fiquei com dó delas, porque elas não tinham culpa de nada, né? E quando chegaram lá, tiveram que passar por toda essa situação. Então, faz a gente refletir mesmo antes de viajar, né? Na nossa segurança, na segurança das nossas coisas. A gente fica mais cuidadoso. Tanto que eu ia botar ela de mão, mas lá em Recife disseram que tinha que despachar. Então a gente ficou por meio. Mas como eu botei o cadeado, tem um cadeado, então o risco diminuiu, mas risco tem, né? De trocar a mala. Dá vontade de levar tudo na mão agora, porque a gente fica realmente com muito medo, assustado com esse caso, né? E para repercutir o assunto, eu converso ao vivo de forma remota agora com o advogado criminal, que é mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Cristiano Marona. Doutor Cristiano, que também é autor do livro Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, e diretor do plataforma justa.org.br. Seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigada pela sua participação em primeiro lugar, doutor. Muito boa tarde, Rafaela, é um prazer estar aqui com você e com quem nos assiste. Prazer é todo nosso e falar sobre esse assunto que é de uma complexidade, né? Envolve, aí tem peculiaridades nesse caso e uma rede, né? Para quem cabe uma possível indenização. Por exemplo, doutor, porque nós temos aí o aeroporto, a companhia aérea, funcionários terceirizados. Se essas mulheres entrarem na justiça com o pedido de indenização, quem é que vai responder solidariamente aí? Pois é, o caso ele apresenta
peculiaridades, porque ele envolve duas jurisdições distintas, cada uma delas com seu próprio ordenamento jurídico, com as suas peculiaridades, né? Então, pensando em responsabilidade civil, eu acredito que as brasileiras que foram injustamente presas na Alemanha, elas têm direito à indenização no Brasil, em face do aeroporto e das companhias aéreas, e também é possível imaginar um pedido de indenização endereçado ao Estado alemão em função da demora na soltura das duas brasileiras, né? É preciso lembrar que esse episódio ele ensejou uma investigação que foi realizada pela Polícia Federal e que comprovou que as brasileiras eram inocentes, comprovou que havia pessoas dentro do aeroporto que alteraram, tiraram a etiqueta das malas, foram responsáveis pelo traslado das drogas, e a Polícia Federal, inclusive, prendeu, fez uma operação recentemente, e 6 pessoas foram presas, né, aqui no Brasil, por conta do envolvimento nesse suposto esquema. Esse material foi enviado para a Alemanha em 5 e 6 de abril. As autoridades alemãs elas exigiram a íntegra de toda a investigação, não aceitaram apenas parte do material probatório, mas demoraram mais 5 dias para libertar essas brasileiras. É bem verdade que nesse entretempo houve, parece um feriado, mas de qualquer modo, pelo menos em tese, me parece possível imaginar um pedido indenizatório em face do Estado alemão pelo tempo excessivo que essas brasileiras ficaram presas, mesmo após a remessa de documentos que comprovavam a inocência dessas duas brasileiras. Doutor Cristiano, se o Brasil tivesse um acordo bilateral com o país, que não é o caso que agora a gente se refere, seria mais rápido a tramitação? Porque elas ficaram presas mais de um mês. Sem dúvida. Eu estava verificando aqui, em 2011, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma minuta de tratado bilateral de cooperação em matéria penal entre Brasil e Alemanha. Mas me parece que esse tratado ele não foi aprovado ainda pelo plenário do Congresso. Há também, a matéria mostrou, né, o Procurador-Geral da República defendendo o ingresso do Brasil no Eurojust, que é a agência da União Europeia para a cooperação em justiça criminal, que permite às autoridades brasileiras, com atuação na persecução criminal, ter acesso a bancos de dados mantidos pela União Europeia, nesse esforço conjunto de combate aos crimes transnacionais, né? Eu entendo que, nesse caso específico, o grande problema tem a ver com estándar probatório adequado para o crime de tráfico de drogas, né? Definir esse estándar probatório e, em especial, validar rapidamente provas da inocência para evitar falsas acusações seria o melhor caminho. Pegando agora a deixa do senhor aqui, lá no início eu brinquei, olha, agora dá vontade de viajar só com a mala ali, né, pertinho, sem despachar mais bagagem mesmo em viagem ao exterior. Mas às vezes a companhia aérea acaba ali quase que obrigando o passageiro a despachar a bagagem, porque agora com a cobrança da bagagem não tem espaço suficiente para todo mundo, né? Quais são os cuidados que esse consumidor deve ter? Como recolher? Quais os materiais para uma possível probatórios, né, para um caso como esse que nós vimos? Pois Rafaela, hoje o passageiro de avião ele tem que tomar certas cautelas, né? Existe essa preocupação com o limite de peso máximo na cabine, e aí, por uma questão de segurança, muitas vezes a pessoa que está portando uma mala de mão é obrigada a despachar a mala. Nesse caso, o mais recomendável é ter à mão um cadeado para que você possa, digamos assim, reduzir o risco de haver qualquer tipo de troca, de atividade ilícita, por exemplo, colocar
uma substância proscrita. Né? Fotografar também é uma boa, doutor, porque já tivemos um caso de um homem, um aposentado também, um senhor que ficou preso por um tempo. Então, eu penso aqui, fotografar com um bilhete lá, o horário, enfim, também é uma boa prova? Sem dúvida. O passageiro ele tem que pensar numa espécie de produção antecipada de provas. Né? Então, fotografar a mala etiquetada após justamente o despacho para garantir que você tenha uma comprovação de qual é a cor da sua mala e de como ela foi etiquetada é também uma medida que pode ajudar numa situação como essa. Né? A grande questão é que a gente nunca imagina que uma situação como essa pode acontecer com a gente. Né? Infelizmente, esse caso mostra que isso é mais comum do que a gente imagina. Nossa, que susto, né? Já fica aí a lição e a gente redobrar a atenção. Doutor Cristiano Marona, muito obrigada pela sua participação conosco. O assunto rende aqui, ó, várias perguntas que eu não consegui fazer, mas fica para a próxima, viu? Boa tarde para o senhor, muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela, muito boa tarde. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral aprova com ressalvas prestação de contas de 2017 do Diretório Nacional do PDT. Voltamos já. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação de contas de 2017 do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. A análise havia sido interrompida por causa de um pedido de destaque feito pelo presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Na sessão plenária dessa terça, Moraes analisou a matéria e acompanhou o relator ministro Carlos Orbá. A decisão determina a devolução de R$ 1.425.000 aos cofres públicos e também que o PDT deva utilizar R$ 920.591 em ações destinadas à participação da mulher na política. O eminente ministro Carlos Orbá propôs a aprovação das contas com ressalvas, oportunidade em que pedi destaque do caso para analisar 3 pontos específicos: a aquisição de título de capitalização, despesas com aluguéis e condomínios e pagamentos a profissionais autônomos. Analisei esses 3 pontos e cheguei à mesma conclusão do eminente ministro relator, a qual acompanho integralmente. Nessa terça-feira, o ministro Ricardo Lewandowski se aposentou após 33 anos de magistratura. Além de atuar no Supremo Tribunal Federal, ele também era vice-presidente do TSE. A reportagem sobre a trajetória de Lewandowski na Justiça Eleitoral é de Mariana Fabre. Ricardo Lewandowski nasceu em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde março de 2006, ocupa uma das cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua trajetória na Justiça Eleitoral teve início também em 2006, quando assumiu como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2009, foi eleito ministro efetivo e, em 2010, assumiu a presidência da Corte Eleitoral. Nessa ocasião, o ministro foi responsável por marcos históricos, como o julgamento da aplicação da Lei da Ficha Limpa nas eleições gerais de 2010, a ampliação do uso da biometria para mais de 1 milhão de eleitoras e eleitores e a diplomação de Dilma Rousseff, a primeira mulher a chegar à presidência da República. Em 2011, Lewandowski estava à frente do tribunal quando coordenou um plebiscito em que a população rejeitou a divisão do estado do Pará. No mesmo ano, inaugurou a nova sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. O prédio foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Após se afastar da Corte Eleitoral em 2013, Lewandowski voltou a atuar como ministro substituto no TSE em 2018. Em março de 2022, tomou posse novamente como ministro efetivo do tribunal, se tornando vice-presidente do TSE em agosto do mesmo ano. A grande missão desta corte especializada do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, foi ao longo da história, uma história de lutas, de conquistas, de afirmações, foi assegurar que a formação e a manifestação
da vontade do eleitor seja a mais livre possível. Nas eleições gerais do ano passado, foi o relator do processo que determinou a proibição da circulação de pessoas com armas nos arredores dos locais de votação. Nunca é demais lembrar, a propósito, que as eleições constituem, antes de mais nada, uma solenidade cívica, presidida por autoridades civis, em que o povo soberano é instado a manifestar-se de forma pacífica suas preferências políticas. Armas e votos, portanto, são elementos que não se misturam. O TSE é o Tribunal da Democracia, onde se faz acontecer efetivamente a democracia, validando a expressão da vontade popular. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.